Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre autorresponsabilidade, a chave. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem e vamos falar sobre esse assunto que é muito importante e que muitas vezes a gente não percebe, né, o quanto a gente acaba não sendo autorresponsável. E o que eu quero dizer com isso? Mas ser autorresponsável está sempre me culpando por tudo que acontece? Não. Vamos tirar esse nome culpa, né? Que ela é muito pesada, e vamos trabalhar com autorresponsabilidade. Então, assim, quando eu entendo que eu sou autorresponsável por tudo que acontece comigo, primeiro eu saio daquele papel de vítima, sabe? Quantas vezes você já vestiu esse papel? Já se serviu desse papel de vítima na sua vida? Isso é interessante a gente pensar, porque às vezes a gente nem tem essa consciência. Não, eu não sou vítima não. Aí você vai olhar tudo que acontece com você, você começa a se perguntar, por que comigo? Coitadinha de mim, logo comigo. Eu não merecia isso. Poxa, olha da onde eu vim, olha tudo que eu tô fazendo e ainda acontece isso comigo. Já passou isso aí pela sua cabeça? Então, se isso já passou pela sua cabeça, que eu acredito que sim, que já passou pela cabeça de todos nós, a gente já se colocou no papel de vítima, sim. Daquela pessoa que não pode fazer nada pelo que está acontecendo, sabe? Não posso fazer nada não, coitadinha de mim. E as coisas não são assim. Essa é a grande verdade. Então, o que eu quero que a gente comece a pensar aqui, nesse movimento de autorresponsabilidade? A questão é como você vai agir diante do que acontece com você. Essa é a questão. Então, assim, quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, ou algo que você não estava esperando, que aparentemente não é tão bom como você gostaria, como você age? Isso é importante. Ou você simplesmente reage, né? Se alguém pisa no seu calo, você já sai gritando, não quer nem saber o que aconteceu, ou você para olhar, respira fundo, sem querer a pessoa tropeçou no seu pé e pisou no seu calo, sabe? Como é que é? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque muitas vezes nós estamos extremamente reativos. Tudo que acontece a gente vai lá e reage, simplesmente reage, nem para ter consciência, entender o que está acontecendo para tomar as decisões. E aí, quando eu falo de tomar as decisões, são decisões pensadas, são decisões conscientes e não decisões que você toma no momento de fúria, no momento de raiva, no momento de dor e nem no momento de alegria. Então, assim, sabe? São decisões mais conscientes. São decisões onde você para pensar sobre o que está acontecendo, qual é o melhor caminho. E é claro, gente, isso é fácil de fazer no dia a dia? Não é fácil, mas não é impossível. Então, assim, a gente tem que começar a pensar e começar a ter consciência sobre os nossos atos e como a gente vem trabalhando a autorresponsabilidade na prática no nosso dia a dia. Como é que a gente vem trabalhando a parte que nos cabe no dia a dia? Ou será que a gente está sempre reclamando, sabe? Clamando várias vezes do que acontece com a gente, achando que a gente não pode fazer nada por aquela situação. Mas a forma como eu me comporto perante as situações é minha responsabilidade. Então a pergunta é, como você tem se comportado com o que a vida tem lhe trazido? Como você tem olhado para os desafios que têm acontecido na sua vida? Porque todo mundo está passando por algum desafio.
Ou seja, na área profissional, na área de relacionamentos, na área de saúde, na área espiritual, ou em todas as áreas simultaneamente, né? Pode ser, pode estar acontecendo. Mas sempre tem uma área mais específica, né? Talvez uma área que mexa mais com você, ou que seja uma área que quando você também resolve aquela área, as outras áreas da sua vida ficam mais leves, né? Ficam mais tranquilas. Mas eu preciso que você comece a pensar sobre isso. Porque toda vez que você toma consciência, peraí, eu estou tendo um comportamento de vítima, eu estou tendo um comportamento infantil, eu estou tendo um comportamento que não é um comportamento de autorresponsabilidade, e você fala assim, peraí, não é assim que eu quero me comportar. Eu quero realmente me comportar de forma responsável. Eu quero realmente ter relacionamentos melhores. Eu quero realmente estar bem com a minha saúde. Eu quero realmente ter um trabalho que faça sentido para a minha vida. Quando você começa a entender que para conquistar as coisas que eu acabei de falar, parte da sua autorresponsabilidade, parece que as coisas começam a mudar. Porque você entende que você não tem que reagir, porque você começa a entender que você não tem que ser a reclamona ou reclamão, mas simplesmente que você precisa olhar com muito mais carinho o que está acontecendo na sua vida, sem automaticamente vir por uma reação. Muitas vezes, gente, o que está acontecendo é que a gente acha, por algum motivo ou por algum gatilho que já aconteceu na nossa vida no passado, que a gente não merece determinada situação. E aí a gente está sempre se colocando no pódio como vítima, como aquela pessoa que atrai as piores coisas da vida. Ela nunca recebe as melhores coisas, ou de repente ela não consegue ver o ponto positivo das coisas que acontecem com ela, né? Porque tudo na nossa vida tem um ônus e tem um bônus. Vai depender de para que lado você está olhando, né? O copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Aí é com você, a sua percepção de vida. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente não acredita também no nosso merecimento. De que a gente pode receber sim cada vez coisas melhores da vida. E aí se colocar nesse papel de vítima, ele acaba sendo mais interessante. Porque você já sabe o que vai acontecer. A vítima está sempre perdendo. A vítima é sempre aquela pessoa que nunca vai receber o melhor. Está sempre sofrendo. Tudo que acontece com ela, as pessoas pensam, coitadinha dela, ela não merecia estar nessa situação. Sabe? Esse é o papel de vítima. E muitas vezes se colocar nesse papel acaba sendo uma maneira inconsciente que a gente encontra de permanecer ali, porque ali a gente já sabe o resultado. Ali a gente já sabe, vai ser tudo igual. Por mais que a dor aconteça, por mais que o vitimismo esteja sempre presente, mas você já sabe ali o resultado. Quando você se coloca no papel de, peraí, eu posso realmente mudar isso na minha vida? Eu posso escolher um outro caminho? Eu posso escolher uma outra forma de me comportar perante isso que está acontecendo na minha vida? Opa! As coisas começam a mudar. Com certeza começam a mudar. Por quê? Você está entendendo e está buscando, junto com a sua autorresponsabilidade, o seu autoconhecimento também. Olha a importância de se conhecer para a gente conseguir entender de fato o que está acontecendo na nossa vida. E se a gente vem realmente sendo aquela pessoa que só reage a tudo que acontece. Ao invés de senta, respira, conta até 10, presta atenção. De repente não é exatamente dessa forma que você está pensando. Será que vale a pena você se estressar, gritar, berrar, chorar demais? Será que isso tudo vale a pena? Então, são situações que a gente precisa trazer à tona com uma percepção de autorresponsabilidade.
de alguma forma e por algum motivo nós atraímos aquela situação para a nossa vida. E eu acredito que muitas vezes o destino repita situações parecidas até a gente aprender. Porque na maioria das vezes a gente acaba não aprendendo. A gente acaba repetindo os erros. E aí a vida traz pra gente de novo situações parecidas para ver se a gente consegue abrir a nossa percepção, a nossa consciência para entender que depende da gente. Que tem uma parte sim que depende da gente. E é só parte da autorresponsabilidade. Quando a gente fala assim, quando eu digo para você, gente, quais são hoje os seus maiores desafios? Aí você vai e pensa, sei lá, quais são os seus maiores desafios? E você fala assim, tá, então tá bom, você elencou agora, escreveu agora os seus maiores desafios. Agora escreve para mim 5 maneiras simples de avançar nesse desafio. Não tem como, Fernanda, não tem como, é impossível, esse desafio é intransponível, esquece, não tem como. Olha só como você está entrando de novo no papel de vítima. Agora, quando você entra no papel de autorresponsável, quando você entra no papel de protagonista da sua vida, você começa a pensar nas possibilidades. Por mais remotas que essas possibilidades possam ser, mas você começa a pensar. E às vezes vem situações na sua mente que você nem tinha pensado. Por quê? Porque antes você estava num outro papel. No papel em que você era a vítima e por ser vítima você aceitava tudo que acontecia na sua vida. Você aceitava, mesmo reagindo, mesmo gritando, mesmo chorando, chutando a porta, mas você aceitava. Você não conseguia ter a consciência de que você poderia mudar aquilo, ou a forma como você ia se sentir perante aquilo, ou a forma como você iria agir perante aquela situação. Então, quando você começa a despertar isso em você, e aí você começa, obviamente, treinando. Na primeira percepção, consciência que você perceber e falar assim, peraí, eu tô me comportando como vítima nessa situação. Não, eu quero me comportar diferente. Eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou colocar a chave da autorresponsabilidade para girar na minha vida. Vamos abrir essa porta. Você vai perceber que novas percepções vão se abrir. Novos cenários vão se abrir na sua frente. Porque antes você não se permitia enxergar esses cenários. É simples. E aí eu volto a te falar a mesma coisa. Pega agora, pega os seus desafios, pega os seus maiores desafios. Escreve aí 3, elenque 3 desafios. E comece a escrever os 5 passos que você precisa dar para conseguir passar por esses desafios de uma forma mais simples. Eles existem. Só que você precisa ter coragem para acessar. Você precisa ter coragem para falar para você mesma ou para você mesmo que você pode, que você consegue, que é possível. E como eu disse lá atrás, se você se comporta como protagonista, você já começa a mudar a forma, inclusive, como você se vê. Porque quando você é protagonista da sua vida, vamos imaginar um palco, né? Você tá lá, nesse palco, e tem um holofote exatamente em cima de você, no centro desse palco. E você tá ali falando, contando alguma coisa sobre a sua vida, e as pessoas pelas quais você não tem controle estão ali, sentadas, ouvindo você falar, ouvindo a sua história. Pelo que você tem controle? Pelo que você vai falar. Você não tem controle com relação à reação das pessoas. Mas você tem controle e você é responsável pelo que você vai colocar ali para as pessoas verem, para as pessoas ouvirem sobre a sua história, sobre a sua vida. E ter coragem de ser protagonista, de ser feliz, de ser quem você verdadeiramente precisa ser, quer ser, muda todo o jogo. Porque você para de se preocupar com o que os outros vão dizer. Não interessa mais o que os outros vão dizer. E sim, a partir de então, como você se sente, como você quer se sentir.
Então que a partir de agora você comece a entender, se você ainda não tinha entendido, e mais do que entender, né? Mais do que conhecer, eu diria, pratique a sua autorresponsabilidade diariamente. Você vai perceber que em várias situações do nosso dia a dia, a gente se comporta como vítima. A gente diz, isso daí não é problema meu não. Isso daí eu não vou fazer não. De novo esse problema. Será que não está na hora de você mudar esse disco, essa vitrola? E aí se colocar como protagonista? Pense com carinho sobre isso, comece a refletir e mais do que nunca, passe a praticar. A prática, é o treino que vai te levar muito mais longe e daqui a pouco você vai ser um protagonista, uma pessoa extremamente autorresponsável sem fazer tanto esforço. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre autorresponsabilidade, a chave, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse o sustenta-vida.com, o nosso EAD.com e o fernandagonçalves.com.